Oi, eu sou Ana Caroline Maria Júlia e Mariana. e este é um vlog literário sobre Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley. O livro foi publicado em 1932 e tem como sinopse a seguinte: a Terra agora se divide em 10 grandes regiões administrativas. A população de 2 bilhões de seres humanos é formada por castas com traços distintivos manipulados pela engenharia genética. Nos laboratórios são definidos os poucos dotados, destinados aos rigores do trabalho braçal, e também os que crescem para comandar. Não há espaço para surpresa, para o imprevisto. O slogan Comunidade, Identidade e Estabilidade sustenta a trama do tecido social. Estamos no ano 632 depois de Ford, aquele da linha de produção de automóveis, quando o amor é proibido e o sexo estimulado. Como foi falado, o livro se trata de uma distopia que foi publicada em 1932, mas que nós conseguimos ver muito do que acontece lá no mundo de hoje. Então, é uma coisa que a gente pode considerar até um pouco preocupante, né? Porque como o livro retrata uma realidade muito absurda, é um pouco chocante que nós conseguimos ver muito desse absurdo no mundo que nós vivemos hoje em dia. Então, é uma coisa muito interessante. E no blog, nós vamos tratar de opiniões, impressões que nós tivemos desse livro, com um pouquinho de spoiler. Então, já fica avisado. É isso. Então, eu decidi que eu iria começar falando sobre a primeira parte do livro, mais especificamente no capítulo 3. O capítulo 3, além de muitos assuntos, é abordado uma conversa entre duas personagens, que são chamadas Fanny e Lenina, que são duas mulheres que trabalham no centro de condicionamento. Elas têm uma conversa sobre relacionamento, né? Sobre o fato da Lenina estar por muito tempo com a mesma pessoa, que na sociedade, vista no livro, é considerada errado. Eu tô olhando pra cá porque eu fiz algumas anotações e aqui fica mais fácil de visualizar. Mas, basicamente, o que me chamou mais atenção é como a mulher é tratada como objeto. Desde o começo do livro, é algo muito presente na sociedade apresentada, né? E o lema da sociedade é justamente todo mundo pertence a todo mundo. É até mesmo o corpo das mulheres, né? E a Lenina, ela é muito julgada, criticada pela Fanny por estar com a mesma pessoa por um tempo. Porque a monogamia é considerado algo errado, que vai contra os valores da sociedade. Porque o relacionamento nessa sociedade tem que ser algo mais temporário, rotativo. Então, quanto mais pessoas você fica, mais bem vista você fica na sociedade, né? E aqui no capítulo 3, na página 62, a Fanny fala pra Lenina: é tão terrível continuar tanto tempo assim com um único homem, aos 40 ou aos 35... Principalmente você, na sua idade. Justamente pela Lenina ser jovem, ela é ainda mais criticada, né? E isso me faz pensar como a gente vê traços disso na nossa sociedade. Mesmo que o livro tenha sido escrito em uma época considerada distante da atual, esse tipo de distopia, foi algo que foi comentado no nosso grupo, que esse tipo de distopia pode ser classificado como uma distopia especulativa, que mostra que se a sociedade continuar da mesma maneira, com os mesmos passos que vão sendo seguidos, essa distopia não está tão distante assim da realidade. E no livro ele mostra muito como talvez a sociedade de hoje em dia veja a mulher como uma figura que tem que sempre estar disponível, sempre estar bonita, sempre renegar seus desejos pelo que a sociedade vai achar dela. E no livro isso é levado ao extremo. Só que a gente consegue ver esses indícios na sociedade de hoje. E algo que eu anotei é que hoje, mas também no livro, as mulheres não têm controle sobre o portar delas. Tipo assim, elas têm que se portar conforme a sociedade acha melhor e não conforme elas se sentem confortável. E pra mim, o capítulo 3, mesmo que no início e mesmo que o livro tem muitas outras coisas pra discorrer, é muito importante porque mostra que a opressão nem sempre vem da violência, mas vem do ensinar, vem do condicionamento.
vem do costume, entendeu? Você ensina como aquela pessoa deve se portar desde pequena, mesmo que aquilo seja constrangedor ou não seja libertador pra ela. Ela deve se portar daquela maneira porque você acha que é como ela deveria se portar. Então, por isso que eu acho que esse capítulo, mesmo que no começo, já trata pautas muito importantes. Pessoas, eu tava lendo agora o capítulo 5. E que capítulo interessante, de verdade. Tipo, a Lenina e o Henry, eles estão lá num date normal, né? Só que não. Quer dizer, se a gente considerar as relações tão rasas que a gente tá acostumado a ver hoje em dia no nosso mundo, que acaba sendo uma coisa normal pra gente também, infelizmente, né? Mas enfim, eles estão lá, eles vão, saem, eles tomam soma, enfim, fazem sexo, enfim, várias coisas. Mas é como se fosse tudo no automático, tipo, não tem emoção nenhuma ali, é tudo automático que eles estão fazendo. Mas a parte que me pegou mesmo foi a parte que o Bernard tá lá participando do serviço de solidariedade, que é como se fosse uma coisa, uma cerimônia religiosa. Tem música, eles ficam repetindo frases, falando todo mundo junto, mas que não tem alma, sabe, naquilo ali, tipo, não tem, sei lá, uma emoção, a gente não é como se não desse pra sentir nada naquilo ali, é como se fosse simplesmente uma maneira que o sistema tem de controlar aquelas pessoas e, tipo, eles estão assumindo o controle para que todo mundo fique feliz, que ninguém pense, que ninguém queira contestar, tá todo mundo ali ótimo. Só que é também nesse momento, aliás um dos primeiros momentos, que o Bernard, ele percebe que ele não se sente bem ali, que ele não se encaixa naquele sistema e que ele nem quer se encaixar também, porque ele percebe que são coisas muito problemáticas. É como se o sistema ele tivesse tirado a religião da vida das pessoas e tivesse implantado um modelo de um negócio ali que, tipo, é isso, vocês têm que seguir isso, vocês não podem ficar tristes em momento nenhum, tem que todo mundo ser feliz, todo mundo vivendo da mesma forma, todo mundo vivendo em prol disso. Então, é um capítulo muito interessante, de verdade, eu gostei muito desse capítulo. É muito, muito bom mesmo. Faz você pensar muito. Então, que capítulo. Estava lendo o capítulo 7 e achei muito engraçado que a nossa querida Lenina acabou de viver a mesma experiência que o Siddhartha Gautama quando saiu do palácio dele, né? Caso alguém não conheça a história do Siddhartha Gautama, ele foi o primeiro Buda, digamos assim, ele era um príncipe e os pais dele não deixaram que ele saísse do palácio porque não queria que ele conhecesse uma realidade triste de forma alguma. Então Siddhartha Gautama cresceu com todos os luxos que a vida poderia lhe dar, nunca teve nenhuma dificuldade na vida, e ele não sabia que existia velhice, morte, doença e pobreza. Enfim, não sabia que essas coisas existiam, porque dentro do palácio nada disso existia, e os pais dele não deixavam que ele visse esse tipo de coisa, porque poderia causar um sentimento ruim nele, ele poderia ficar triste, enfim, poderia abalar ele de alguma forma. Então eles nunca deixaram que Siddhartha Gautama entrasse em contato com essas coisas. Até o dia que Siddhartha Gautama, ocasionalmente, sai do palácio e pela primeira vez vê tudo isso. Ele vê uma pessoa doente pela primeira vez, ele vê uma pessoa morta, ele vê uma pessoa velha, e ele fica, meu Deus, essas coisas existem, tipo, não era parte da realidade dele. E aconteceu exatamente isso. Aqui, calma. Perdi aqui a página. Enfim, aconteceu exatamente isso com a nossa querida Lenina no capítulo 7. Porque a Lenina e o Bernard estão indo pra reserva do Novo México, que é um local onde as pessoas não passaram pelo condicionamento. As pessoas nascem de forma natural, enfim, são pessoas normais, digamos assim, na nossa visão, né? Na visão deles, são pessoas extremamente estranhas porque não passaram pelo mesmo processo que a civilização deles passa. Então eles acham extremamente estranho e eles vão lá quase como se fosse um zoológico, basicamente, pra ver como essas pessoas vivem e são. E, enfim, a Lenina e o Bernard estão andando pela primeira vez, né, pelas ruas da reserva, e eles veem um homem velho, basicamente. É um idoso andando, né, devagarzinho, né, porque ele tem dificuldades, o rosto já tem marcas, obviamente, porque ele é muito velho.
E acontece o seguinte diálogo, que me pegou muito. Porque ele foi, tipo, pra mim eu tava vendo ali o Siddhartha Gautama. Só que a diferença é que o Siddhartha Gautama não foi um escroto, né? Diferente da Lenina, que ficou extremamente assombrada. Enfim, a Lenina vê o velho e acontece o seguinte diálogo entre eles. O que é que ele tem? Sussurrou Lenina. Estava com os olhos arregalados de horror e espanto. Ele é velho, simplesmente, respondeu Bernard, com toda a diferença que lhe foi possível aparentar. E estava também sobressaltado, mas fez um esforço para se mostrar imperturbável. Velho? Repetiu ela. Mas o diretor é velho, uma porção de gente que é velha, e, no entanto, não são assim. É porque não deixamos que fiquem assim. Nós os preservamos de doenças, mantemos artificialmente as secreções internas no nível de equilíbrio da juventude, nós deixamos cair a taxa de magnésio e cálcio abaixo do que era aos 30 anos, fazemos transfusões de sangue jovem, mantemos o metabolismo estimulado permanentemente, por isso, sem dúvida, eles não têm esse aspecto. Em parte, acrescentou, também porque a maioria morre antes de atingir a idade daquele velho. A juventude quase intacta até os 60 anos, e depois, zás, o fim. Enfim, a Lenina nem prestou atenção no que ele tá falando, porque ela tava encarando o velho muito chocada, né? E ela fala, mas é terrível, murmurou Lenina. É espantoso, não devíamos ter vindo aqui. E ela vai buscar soma, né? Ela tenta tomar uma soma pra esquecer aquela coisa horrível. No caso do Siddhartha Gautama, ele só falou, caramba, essas coisas existem. E ele ficou meio em choque porque ele não sabia que as coisas existiam. Enquanto a Lenina ficou realmente horrorizada no sentido que ela queria usar até a soma pra poder esquecer que ela viu isso. Mas, enfim, eu achei essa cena um pouco engraçada, né? Porque me lembrou muito a história do Siddhartha, justamente porque os pais do Siddhartha Gautama fizeram isso pra ele não ter contato com coisas ruins e que pudessem render sentimentos negativos pra ele. E acontece basicamente a mesma coisa aqui. Não existe gente velha, não existe doença, não existe nada que eles consideram negativo pra manter uma estabilidade social e manter todo mundo ok, beleza, né? Tudo na linha e ninguém se assombrar. Porque, por exemplo, a Lenina viu essas coisas e ficou horrorizada e já quis logo usar soma pra esquecer. Porque ela não queria ter entrado em contato com essas coisas que são diferentes do que ela tá acostumada. Então, enfim, achei engraçadinho o quão parecidas essas duas histórias foram. Enfim. Gente, eu acabei de ler o capítulo 10 e finalmente um pouco de justiça nesse livro, né? Porque tá lá o diretor todo se achando, pronto pra humilhar o Bernard na frente de todo mundo. E aí, do nada, chega lá a Linda com o filho dela, que é também filho do próprio diretor. E aí tá lá, fica todo mundo, né? Porque ele ia humilhar basicamente o Bernard na frente de todo mundo. E aí lá, todo mundo que tava fica chocado, passado com a cena. Porque, né, é o diretor que tá sempre naquele discurso de ser contra contra afeto, contra laços familiares. E do nada, ele tem um filho que ele tem vergonha do filho. Então, assim... mostra muito de que, mesmo que lá naquele mundo sempre estejam tentando apagar os sentimentos e as memórias das pessoas, a verdade sempre vai aparecer de alguma forma, né? Porque tá lá, o diretor foi desmascarado na frente de todo mundo por causa do passado dele. Ele queria humilhar o Bernard porque ele não segue as regras do sistema, porque ele é diferente. E acabou que quem foi humilhado ali, na frente de todo mundo, desmascarado, foi o próprio diretor. Por causa do passado dele, que ele não aceitava, que ele sentia vergonha de ter um filho, porque ele queria que, né, as regras que o sistema ditava, que todo mundo seguisse, mas acontecia que nem ele seguiu, né? E aí ele fingia que era de um jeito, mas... acabou sendo desmascarado que era de outro. E esse foi um dos melhores capítulos até agora que eu achei, porque finalmente um pouco de justiça, né? A gente só vê coisas chocantes acontecendo ali e é só isso, como se as pessoas tivessem simplesmente que aceitar. E aí finalmente um pouquinho de justiça. Adorei esse capítulo. Estamos chegando muito perto do final do livro. E ainda assim, o quanto esses personagens são alienados não para de me impressionar. Mesmo o livro inteiro sendo basicamente sobre como eles são alienados. E isso é incrível, porque mostra que o autor teve uma grande habilidade de nos deixar impressionados com a capacidade humana de alienação e burrice, né? E burrice. Porque isso é algo muito presente na nossa sociedade atual. E o tanto que me deixa o tanto que isso me causa um choque na vida real, também me causa quando eu estou lendo esse livro. E isso foi o que aconteceu muito fortemente agora no capítulo 12. Gente, o capítulo 12 não é algo normal.
ok? Não é algo normal. Fala muito sobre leitura, e eu acho que isso foi o que fez ele ser mais assim, pra mim, justamente porque eu tô lendo. Mas leitura, alienação e analfabetismo funcional são coisas que estão muito presentes nas minhas discussões pessoais, né? Então, foi um capítulo que me pegou bastante, justamente porque fala muito sobre essas questões. Tem 3 partes nesse capítulo que me deixaram assim. A primeira tá na página 214, que é quando o Mustafa Monge lê um trabalho, né, uma nova teoria biológica, e ele não deixa o trabalho ser publicado porque, apesar de ser muito bem escrito, ele é perigoso e potencialmente subversivo quando se trata da ordem social em que eles vivem. Por quê? Ele pode causar reflexões. E isso é um perigo, assim como este mesmo cara descreve mais no final da página. Ele fala exatamente isso. Era o tipo de ideia que poderia facilmente descondicionar os espíritos menos estáveis das classes superiores, que poderia fazê-los perder a fé na felicidade como soberano bem, e levá-los a crer, em vez disso, que o objetivo estava em alguma parte além, e fora da esfera humana presente. Que a finalidade da vida não era a manutenção do bem-estar, e sim uma certa intensificação, um certo refinamento da consciência, uma ampliação do saber. O que, refletiu o administrador, bem podia ser verdade, mas inadmissível nas circunstâncias presentes. Ou seja, realmente, talvez o sentido da vida seja você buscar conhecimento e ser mais inteligente, mas isso não serve para a nossa realidade. Então, é melhor que isso não aconteça. Isso me pegou muito, por quê? Isso acontece, ok? Eu tava vendo um vídeo hoje sobre analfabetismo funcional na sociedade brasileira, vou deixar o link na descrição. Mas o pessoal nos comentários, no caso, o título do vídeo já diz, né, que essa questão do analfabetismo funcional no Brasil é um projeto, tá? Não é algo que acontece por acaso, é um projeto político para que as pessoas não leiam, não tenham uma capacidade de análise crítica grande. Por quê? Pessoas que não conseguem analisar criticamente textos também não vão conseguir analisar criticamente situações. Logo, não irão questionar coisas que acontecem, não irão entender por que essas coisas acontecem. E é exatamente o que acontece aqui. É literalmente isso que o cara tá falando aqui. Não queremos que esse pessoal tenha consciência do que tá acontecendo, porque eles podem começar a questionar e vão querer aprender mais e vão se virar contra a gente. E isso não pode. Meu Deus! E isso só se reforça depois, em outras partes desse mesmo capítulo. Primeiro, o amigo do Bernard diz que ele quase foi expulso da escola pelo diretor, né, porque ele é professor, e enfim, ele leu versos sobre solidão, e os alunos denunciaram ele, porque o pessoal é ensinado, né, nos processos que a gente já sabe bem desse livro, que o pessoal é condicionado desde bebê as coisas. E eles são ensinados que solidão, que eles devem ser contra a solidão, basicamente. Então, ele faz os versos sobre a solidão, e ele é denunciado pelos alunos para o diretor, e quase expulso por falar sobre solidão. No entanto, esse mesmo cara, futuramente, algumas páginas depois, o John, né, que é o selvagem, que não é condicionado a nada, ele gosta muito de literatura, e ele tá lendo Shakespeare para esse Helmut, não sei se é assim que fala o nome dele, mas enfim, tá lendo Shakespeare pra esse cara, e esse cara dá risada, porque ele diz, isso é ridículo, isso é absurdo, porque o texto fala sobre pais, mães e amor, basicamente. E ele fala, isso é absurdo, isso é ridículo, porque ele também tem um condicionamento em relação a esse tópico, em relação a pais, mães e o amor romântico, né, porque todas essas coisas são absurdas no mundo deles. Então, até mesmo, cara, que quando eu tava lendo, eu esperava que ele fosse entender, que ele fosse admirar esse trabalho. Mas não, ele escutou essa literatura e ficou tipo assim, isso é ridículo. Então, até o cara que tem um pouco de instrução, ele ainda é condicionado. No caso, porque é algo que ele não concorda, tipo, essa parte, né, tipo, a solidão é algo que ele sente. Então, ele acha válido ir contra ao sistema. Mas a parte de pais e mães e amor romântico, ele realmente tem na cabeça muito fixo. Então, essa parte ele não consegue compreender. É absurdo, gente. É absurdo. O cara literalmente riu, debochou na cara do John. Foi tipo assim, isso é patético. Você é patético. Tá achando graça nisso. Enfim, esse capítulo me pegou muito nesse quesito, assim, da alienação. E como a literatura tem um papel nesse quesito da alienação. E como as pessoas, muitas, não todo mundo, né, mas tipo assim, quando as pessoas estão dentro de um sistema que condiciona elas a um certo tipo de pensamento, como elas não conseguem não conseguem escapar daquilo que já foi imposto na cabeça delas. Então elas não conseguem refletir sobre as coisas, não conseguem aceitar e escutar coisas diferentes. E, enfim, me pegou muito. Muitas coisas nesse livro me pegam muito. Mas esse capítulo 12 foi, tipo assim, absurdo pra mim, né? Mas, enfim, vamos ver o que mais esse livro nos guarda, porque eu tenho certeza que é muita coisa. Porque cada capítulo eu fico mais... Ok, como pode uma distopia de 1900 e bolinha descrever tão bem algo que acontece hoje em dia? E num país totalmente diferente, porque esse livro se passa na Inglaterra e a situação do analfabetismo funcional que eu comentei é algo brasileiro. Enfim, absurdo. Olá, amigos. Estava lendo o capítulo 14 e fui lembrada de que a questão do padrão de beleza é muito presente nesse livro e eu tinha esquecido, porque fazia algum tempo que não falava muito sobre isso. E
a maioria das vezes que, tipo, ficou muito claro pra mim foi quando tinha cenas com a Linda, né? Que é a mãe do Selvagem, do John, né? Que é uma mulher que não teve esse acesso constante porque ela morava lá na reserva. E, gente, a mulher tá literalmente morrendo, ela tá no hospital, ok? No capítulo 14, ela vai morrer em breve. E entrou um monte de galera desconhecida onde ela tá, e aconteceu a seguinte cena. Eles se reuniram em volta dela e houve essa seguinte parte. Oh, olhem, falava em voz baixa e assustada. O que é que ela tem? Por que será que ela é tão gorda? Nunca tinham visto um rosto como o de Linda. Nunca tinham visto um rosto que não fosse jovem e liso. Nem um corpo que não fosse esbelto e aprumado. Todas aquelas sexagenárias moribundas tinham o aspecto de mocinhas. Aos 44 anos, Linda parecia, por contraste, um monstro de senilidade flácida e deformada. Ela não é horrível? Traz os comentários murmurados. Olha os dentes dela. Gente, a mulher literalmente só, tipo, envelheceu. Tipo, ela só é natural. E isso, novamente, se enquadra nas coisas que eram pra ser distópicas, mas ficam cada vez mais reais. Porque com essa onda de procedimentos estéticos e padrões de beleza cada vez mais irreais, e não só irreais, porque sempre os padrões estéticos sempre são irreais. No entanto, agora a gente é bombardeado com eles com muito mais frequência, porque tem as redes sociais pra ficar colocando isso na nossa cabeça. E isso distorce ainda mais a imagem que as pessoas têm do que são pessoas normais, do que é envelhecer normalmente, do que são coisas que são de acordo com a idade das pessoas. Enfim, mais uma vez esse livro me assustando com o quão real e próximo da nossa realidade ele é. Enfim. Oi, gente, então, eu acabei de ler o capítulo 15 e eu realmente fiquei em choque. E eu acho que no lugar do cara eu teria surtado também. Porque, tipo assim, é um absurdo. A mãe dele já estava doente, né, e acaba falecendo. E nessa sociedade, eles são muito condicionados a renegar a ideia de pai e mãe. Tipo, eles têm realmente, tipo, um nojo. Ai, isso não existe, pai e mãe, isso não existe. E o John e a mãe dele são considerados selvagens, né, eles são criados fora do condicionamento em que a sociedade está inserida. E a mãe dele morre. E como acho que a reação normal é que ele fica desolado, ele fica triste, né? Com aquela situação. A mãe dele acabou de morrer, a mãe dele tava doente já, se eu não me engano. Ela tava doente já, então, tipo, aquela situação, uma situação de merda, uma situação ruim. E aí, do nada, crianças entram dentro do quarto do hospital, né? Porque ela tava no hospital, e começam a depreciar a mãe dele, a falar mal, tipo, nossa. Tipo assim, dentro da sociedade, eles não veem as pessoas envelhecerem o suficiente pra ver como seria a aparência de uma pessoa mais velha. Por causa dos procedimentos que eles fazem e tal. Só que aquela mulher já era uma mulher mais velha. E eles ficam falando mal da aparência dela, se eu não me engano. Uma criança deve falar, ai, que ela é gorda, algo do tipo. E aí eu fiquei, tipo, vamos parar. Mas vem uma das enfermeiras e repreende o fato de ele estar de luto. Tipo, isso não existe. Acho que no começo do livro, algo do tipo, eles falam que eles são considerados a abraçar a morte, a não temer a morte. E, tipo, não ficar triste com isso. Só que o John não. Então, a mãe dele falece e ele fica triste. Ele quer viver o luto dele, ele está de luto. Mas aí a enfermeira fica, tipo, amigo, não, vamos acordar pra vida. Ela morreu, acabou. Não vai ficar de luto. E como se já não bastasse, né, essa situação de merda, esse conceito, aqui algumas coisas que eu anotei, é que o John, ele tá super angustiado e sai pelo hospital. Só que aí ele vê, eu acho que um pessoal da casta Delta, não sei, não lembro muito bem, mas ele vê um pessoal distribuindo soma como se fosse lanche. Tipo, pega aqui esse lanche aqui. Eles distribuem droga dessa forma. Porque o John é um dos únicos que sente muito, né? Essa sociedade foi criada pra não sentir nada ruim. Então, dor, tristeza, jamais. É só resolver com um pouco de soma. Então, tipo, ele já tava muito revoltado pela situação que ocorreu com a mãe dele. E daí ele sai e ainda vê isso, né? Ele vê as pessoas distribuindo como se fosse doce mesmo, como se fosse lanche, eu acho. E eu até separei a página aqui, que é a página 252, distribuição de soma, gritou uma voz forte. Em boa ordem, por favor, apressem-se. E logo em seguida, na página 255, o Helmholtz, acho que é esse o nome dele, ele fala que o hospital Park Lane é onde o selvagem tá, e estão falando que ele surtou. Porque, tipo, ele literalmente tava passando por uma situação péssima, as pessoas estavam falando como ele deveria se sentir, como ele deveria agir, ele vê as pessoas tomando algo pra esquecer dos sofrimentos, só que ele não foi condicionado a isso, então ele quer viver aquele luto, mas as pessoas não querem que ele tenha esse direito. E uma coisa que eu anotei aqui
é que é isso, né? Que mostra muito o contraste entre a liberdade total e o controle total. Porque é através dessa soma que eles são controlados de certa forma. Porque eles são condicionados a não sentirem coisas ruins. Porque isso faz mal para a sociedade. Eles querem que a sociedade veja coisas que pra gente naturalmente seriam, sei lá, de sofrimento, seriam coisas ruins, angustiantes. Eles querem que a sociedade veja como uma coisa normal. E o John, sentindo muito isso, ele surta. O que é totalmente compreensível. Tipo, ele fala, parem, não tome essa droga, é veneno. Eu não lembro especificamente na página, porque eu tenho o livro, só que eu tava lendo no PDF, e aqui diz página 219 no PDF, mas do livro eu não lembro qual é. Então, e o mais triste é que, tipo, ninguém entende o que ele tá tentando fazer, né? Porque tem uma parte que ele tenta acionar o pessoal, mas ele vê que o pessoal não vai jogar aquilo no lixo, não vai deixar de tomar soma. Então ele pega os frascos e começa a jogar no lixo. E as pessoas ficam abismadas, porque ninguém tá entendendo por que ele tá fazendo isso. Por que ele tá destruindo uma coisa que é boa? Entendeu? A soma é boa, por que ele tá destruindo? E vem ele como um louco. Só que ele é um filho, né? Ele que perdeu a mãe, que está sentindo o luto e que não recorre à soma pra se sentir melhor, porque ele não foi condicionado a isso. Então, eu achei um capítulo muito impactante. Oi, gente, voltamos aqui, agora que nós finalizamos o livro, e vamos falar um pouco sobre nossas opiniões e impressões sobre o livro. Eu vou começar falando um pouco que não é uma leitura muito leve, né? Mas é uma leitura que faz a gente refletir muito sobre tudo que está acontecendo ali. Bem, o livro trata muitas pautas, como a Ju falou no começo do nosso vídeo. É uma distopia, porém se aproxima cada vez mais da realidade que a gente vive, em especial inseridos no capitalismo tardio que a gente vive. Ou seja, a questão do consumo exacerbado que tem no livro, que as pessoas são ensinadas desde bebês, basicamente, ao consumo. E tem várias coisas no livro que falam sobre isso. Por exemplo, eles nunca têm roupas velhas, eles sempre estão... Se uma roupa estraga, eles compram uma nova. Enfim, não existe isso de gastar pouco. O negócio é consumir sempre. Outra questão também muito real é o superestímulo, né? Que a gente está viciado em estímulos. No livro acontece muito isso e a gente percebe que não está tão distante. A gente também está numa realidade cada vez onde estímulo Exatamente. Inclusive, um exemplo disso é os Estados Unidos, né? Que é postado muito na mídia que lá eles têm um excesso de consumo muito grande, do tipo que uma televisão deu defeito. Lá eles estão tão acostumados com o consumo extremo que para eles é simplesmente mais fácil jogar aquela fora e comprar outra, mesmo que o defeito seja mínimo, por exemplo. E algo que a gente conversou entre grupo é que essa distopia pode ser considerada uma ficção especulativa, que além de ser uma ficção mesmo, ela pode vir a ocorrer se a sociedade continuar andando nesses passos. E o que a gente mais achou é que a sociedade em que a gente está inserida tem esses traços. E que, obviamente, no livro é tratado de forma mais extremista, mas que se a gente não se diferenciar do caminho que nós estamos seguindo, é algo que pode vir a ocorrer. Da mesma forma do livro, né? Tipo... Sim. A gente está cada vez mais próximo de ficar exatamente como se trata numa realidade absurda que o autor quis retratar. E que foi escrita há muito tempo atrás e que mesmo assim se torna presente na nossa sociedade. Exatamente. Então a gente percebe que, apesar do livro ser antigo, ele continua muito atual. O que faz ele uma leitura muito recomendada, principalmente se você é um estudante que vai fazer o Enem, por exemplo, e precisa de repertório. Por quê? Ele se encaixa em muitos assuntos que são atuais. Então, por exemplo, se qualquer coisa sobre o capitalismo e manipulação de mídia, manipulação de informação, consumo e alienação, muitas coisas. Uso exacerbado de mídia, objetificação da mulher, tem vários tópicos que você consegue abordar usando esse livro. Então, recomendo bastante lerem, pois você consegue tirar muita coisa desse livro, muita coisa mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Leiam, gente. Nós recomendamos a leitura. Vai, obviamente, acrescentar muita coisa, principalmente para a sua redação do Enem.
Então, foi isso. É isso, galera. Tchauzinho.